Vamos estudar um pouco a respeito da santificação. Então, vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, verso 14. Hebreus, capítulo 12, verso 14. Amém? Amém. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Muito bem, irmãos. A palavra de Deus nos diz para nós seguirmos a paz e também a santificação. Irmãos, a palavra santificação, ela significa separar do profano para o sagrado, né? Então, é aquilo que nós deixamos separados para Deus, né? Deixando as coisas ruins, aquilo que desagrada a Deus, e separamos algo para o sagrado, tá? Lógico que santificação, santo, é algo que muitas vezes está muito atrelado àquela pessoa muito boa, muito certinha, mas não é exatamente isso, tá? A palavra santo tem outros significados também, tá? Mas é interessante pensar que quando nós pensamos na santificação, nós temos que saber que a palavra, né, santificação, ela significa realmente algo separado para Deus, tá? Nós fomos separados para servirmos a Deus como filhos de Deus por meio de Cristo, né? E o princípio de algo divino que cada crente deve seguir. Então, cada um de nós devemos buscar a santificação. E a Bíblia, ela tem diversas passagens que vão, né, nos ordenar, nos ensinar a buscar continuamente a santificação. E a santificação também é algo que ela é uma ação de Deus nas nossas vidas. Se nós deixarmos aí marcado, né, o texto em Hebreus, e nós formos lá na primeira carta de Pedro, né, lá no finalzinho da Bíblia, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Pedro aqui, ele escrevendo às igrejas, né, aos eleitos por Deus, ele diz assim, ó: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, 1 Pedro, capítulo 1, verso 16. Sede santos, porque eu sou santo. Deus, ele espera de nós uma vida de santidade, uma vida separada das coisas ruins para Deus, para algo consagrado a Deus, né? Alguns vão achar que santos são somente aquelas pessoas, né, que viveram lá no Antigo Testamento ou na época dos apóstolos. Alguns vão pensar que para que você possa ser uma pessoa santificada, você tenha que de repente se isolar, né, e ficar ali num local sozinho, num mosteiro, né, separado da sociedade. Porque quanto menos eu vejo as coisas do mundo, mais santo eu me torno. Mas isso não é santidade, tá, irmãos?
Na realidade, a Bíblia, ela mostra algo diferente disso. Nós somos exortados a buscar a santificação de uma forma contínua, né? A Bíblia nos ordena que sejamos santos, né? Então, mas a Bíblia vai mostrar como nós podemos alcançar uma santidade que agrade a Deus. E a primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte, que a santidade, né, a origem da santidade, ela está em algo que é um atributo do Deus Todo-Poderoso, irmãos. Deus é santo. Ele é puro. Ele realmente não tem nada que possa variar na sua vida. Ele é sempre verdadeiro, correto, entendeu? Justo. A santidade faz parte do atributo de Deus, tá? E a Bíblia nos mostra isso por meio das próprias Escrituras, né? Então, se você for comigo lá em Êxodo capítulo 5. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, né? Muito fácil de encontrar. Êxodo capítulo 5, versículo 11. Moisés, capítulo 15, versículo 11, tá, irmãos? Capítulo 15, tá? Capítulo 15, versículo 11, Moisés vai dizer: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Então ele faz uma pergunta: quem é como o nosso Deus? Tá? Quem é glorificado em santidade como o nosso Deus? O nosso Deus, ele é santo. E tem uma passagem também lá no profeta Isaías, né? Quando ele tem a sua visão, no capítulo 6 de Isaías. Isaías, né? Profeta maiores, capítulo 6, verso 3. Durante ali o período do rei Uzias, ele tem uma visão do trono de Deus. E ele tendo a visão ali do trono de Deus, ele vê, né, os serafins. E os serafins diziam e clamavam, né? Verso 3, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Então, o nosso Deus, ele é a origem da santidade, e como ele é santo, ele exige que nós também sejamos santos, tá? E como é que nós somos santificados diante de Deus? Como é que nós temos uma vida santificada diante de Deus? Por meio de Jesus Cristo, da obra de Cristo. Ele realmente pode nos santificar, pode nos purificar e nos apresentar de forma santa diante do Senhor Deus. Se nós voltarmos lá no livro de Hebreus, né? Vamos lá para Hebreus, eu pedi para vocês deixarem marcado. Volta lá para Hebreus, só que vamos para o capítulo 13, no versículo 12, né? O escritor aqui, ele diz algo interessante a respeito da obra do Senhor Jesus e do resultado que isso tem naqueles que creem no seu nome. Hebreus capítulo 13, verso 12. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Então, a morte de Cristo é que também possibilitou a nós que possamos ser santificados diante de Deus, tá?
A palavra de Deus, ela também é algo que nos purifica, tá, irmãos? Mas a santidade na vida do cristão, ela começa no momento em que nós cremos no Senhor Jesus. Mas a palavra de Deus, ela também pode nos santificar, porque ela é a verdade. E o próprio Senhor Jesus, ele diz, né, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós somos santificados em Cristo, porque ele padeceu para que pudéssemos ser santificados, mas a palavra de Deus, que é a verdade, também nos santifica, né, nos separa para a obra do Senhor. Se você for comigo lá em Efésios, capítulo 5, Efésios, capítulo 5, Efésios, capítulo 5, versículo 26 e 27. Ele está falando a respeito da posição do marido, né? No versículo 25. E aí ele diz assim, né? Vós, marido, amais vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, o Senhor Jesus nos santifica diante de Deus, e a palavra de Deus, ela santifica a sua igreja, para que possamos ser apresentados diante do Senhor, sem mácula, sem ruga, né, sem coisas semelhantes a essa, mas de uma forma santa, irrepreensível e gloriosa. Então, a palavra de Deus, ela pode nos purificar. Mas como se dá, né, o processo de santificação? Qual é o momento em que nós começamos o nosso processo de ser santificados diante de Deus? O primeiro momento, irmãos, acontece na nossa conversão. Quando por meio da fé nós cremos no Senhor Jesus. Neste momento que nós cremos no Senhor Jesus, a Bíblia diz que nós somos uma nova criatura. Né? O apóstolo Paulo diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, quando eu creio no Senhor Jesus, quando eu estou em Cristo, eu passo a ser uma nova criatura. Eu passo a ser um outro ser. Agora, eu deixei de ser apenas criatura de Deus e também me tornei agora filho de Deus. E ele diz, né, que as coisas velhas passaram, né? Velhas são as coisas que nós estávamos mortos, né, nos nossos pecados e delitos. Essas coisas passaram. Tudo se fez novo. Mas eu preciso que a pessoa... Vamos ver isso também. Que a pessoa possa depois... Essa é a primeira etapa. Na primeira etapa quando eu creio no Senhor Jesus, eu sou santificado. Tá? As coisas velhas passam e eis que tudo se faz novo, né? Os nossos antigos pecados ficam para trás e passamos agora a andar como novidade de vida, né? Um novo ser. Porém, isso é só o início, né, irmãos? É isso que o irmão Baldez está preocupado. Por quê? É só o início da nossa caminhada como cristão, como agora um povo santo, tá? Mas, se nós pensarmos no nosso texto básico, vamos voltar lá em Hebreus? Hebreus capítulo 12, né? Versículo 14. Lá diz assim, ó: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, veja, não é só ser santificado no momento da nossa conversão, mas nós temos que também seguir a paz e a santificação com todos. Então, a vida da gente é um processo também que está
passando neste momento. Nós somos santificados em Cristo Jesus no momento da nossa conversão e diante de Deus somos santos, somos separados, somos filhos de Deus, somos uma nova criatura, um outro povo, agora morador do céu. Mas existe um processo também, que nós temos que seguir a paz e a santificação, porque senão eu não vou chegar a ver Deus, tá? Então, seguir a santificação significa continuar se santificando a cada dia, a cada momento da nossa vida. Quando nós nos convertemos a Cristo, somos santos, mas agora essa é a santificação imediata. Mas a partir de um segundo momento é algo progressivo. Olha, vamos deixar Hebreus aqui e vamos lá para Efésios capítulo 4. Efésios, capítulo 4, tá? Vamos ler o verso 22 e o verso 23. Vamos ler o verso 22 também, tá bom? Ó, o apóstolo Paulo está falando a respeito de santidade cristã, desse novo ser que nós nos tornamos. Ele diz assim, ó, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, né? Despojar é tirar, né? Tirar a roupa de velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, né? Pelos desejos. Mas o verso 23 diz assim, ó, e vos renoveis no espírito da vossa mente. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então eu me despojo, tiro o velho homem que se corrompe e renovo a minha mente, me vestindo, né? Me revestindo novamente de um novo homem, que é criado por Deus em verdadeira justiça e santidade. Então, é um processo que acontece, tá? Existe também, irmãos, algo interessante nas Escrituras. Por quê? Porque existe algo que está sendo preservado, tá? E é Deus que nos santifica. Se você for comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 1... 1 Tessalonicenses, é um pouquinho mais para frente aí, tá? Você está em Efésios, vai um pouquinho mais para frente. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O apóstolo Paulo, escrevendo ali aos irmãos em Tessalônica, né? Passando preceitos, ensinando aquela igreja, aqueles irmãos, ele diz assim no verso 23, capítulo 5, versículo 23, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, peraí, ó. O mesmo Deus de paz que nos salvou por meio de Cristo, Ele deve nos santificar em tudo e preservar o quê? O espírito, a alma e o corpo. Alguns vão dizer que o ser humano ele é dicotômico, tá? Ele é formado por corpo e alma. E que quando aparece espírito, na verdade, é tradução, entendeu? Na verdade, seria o espírito e a alma a mesma coisa. Mas esse texto, irmãos, ele mostra que Deus está preservando o corpo, a alma e o espírito, né? Então, eu creio que o homem é tricotômico, tá? Ele é formado por corpo, alma e espírito. Alguns não creem dessa forma, eu respeito, tá? Mas olha o que o texto diz para nós. Que o mesmo Deus nos santifica em tudo, Ele vai o quê?
vai preservar, vai santificar o espírito, a alma e o corpo, para que sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Então, nós temos que preservar o corpo, a alma e o espírito. Tá? E veja só, como é que eu posso santificar este corpo? Né? O corpo é essa parte que nós vemos, né? Essa parte que é palpável, né? Deus criou o corpo humano, tá? E este corpo, ele foi criado, né? E ele serve também como santuário de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve lá em 1 Coríntios, capítulo 3, então vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. O apóstolo Paulo diz assim, ó: não sabeis vós que sois o templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Então, Deus está aqui neste momento, né? Porque a Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele estará também. Jesus, Ele diz isso. Mas a Bíblia também diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. O templo de Deus. Deus habita em nós, irmãos. Quando nós cremos no Senhor Jesus, Ele envia o seu Espírito para habitar conosco. Por isso, temos que cuidar deste corpo, irmãos. Por isso que temos que ser cuidadosos. Ele vai dizer, né? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então perceba, irmãos, este corpo aqui, ó, a gente tem que preservar, a gente tem que ser cuidadoso. E o apóstolo Paulo aí no capítulo 6, né? Você está em 1 Coríntios, vamos lá para o capítulo 6. Olha o que ele diz no verso 18 aí. Falando a respeito dos pecados, né, dos tipos de pecados e tudo mais, ele diz assim, ó, capítulo 6, verso 18: fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos. Então nós temos que preservar, temos que santificar, separar da imundícia, do pecado, das coisas que são contra Deus. Principalmente, irmãos, do pecado, né, que é sexual, né? Fornicação, adultério, né? Essas coisas que as pessoas, né, infelizmente, têm perdido o valor, o respeito pelo seu próprio corpo. Irmãos, este corpo aqui habita o Espírito Santo de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Alguns vão dizer que nós nos reunimos na igreja. Não, nós nos reunimos no templo, né? A igreja somos nós, né? Os membros, cada um de nós, individualmente, também somos a habitação de Deus. Tá? Por isso temos que fugir destas coisas, porque Deus não pode habitar em algo que esteja imundo, sujo, profanado, impuro. A Bíblia nos exorta a nós termos uma vida santificada em nosso corpo. Tá? Se você for comigo lá em 1 Tessalonicenses, vá um pouquinho mais para frente aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 7. Não, de 3 a 7. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos ali em Tessalônica, ele diz assim, ó: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação,
que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, né, que são os desejos, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão, em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas. Como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Então, nós devemos preservar o nosso corpo, mas também temos que preservar a nossa alma, né? E a alma é o nosso pensamento, os nossos desejos, né? A nossa vontade, sentimentos, emoções. A alma é o eu, né? O meu ser. E a Bíblia diz para nós preservarmos também essa nossa mente. Tá? E como é que nós podemos preservar? Olha, vamos lá para Filipenses, volta um pouquinho aí, você está em Tessalonicenses, né? Volta duas cartas aí. Filipenses capítulo 4, versículos 7 e 8. O apóstolo Paulo vai dizer que Deus, ele nos guardará. Olha lá, ó. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, né, Deus, ele nos guarda os nossos pensamentos e também os nossos corações. Mas ele continua, né? Versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, a palavra de Deus, irmãos, ela nos exorta, né, a buscarmos aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, aquilo que é honesto, aquilo que é amável, de boa fama. Veja, muitas vezes nós nos deixamos corromper, irmãos, porque vemos coisas que não devíamos, ouvimos coisas que não devíamos, e aquilo ali está na nossa mente. A palavra de Deus diz para nós buscarmos aquilo que é correto. Muitas vezes é melhor ler as Escrituras do que assistir um filme. Muitas vezes a gente não consegue fazer uma leitura da Bíblia de 20 minutos, mas assistimos um vídeo na internet de 2 horas. Muitas vezes nós não ouvimos uma mensagem, né? Às vezes ficamos cansados quando a mensagem demora mais do que 40 minutos. E a gente assiste um filme de 2 horas e meia, com tranquilidade, ainda comendo pipoca. Então, a palavra de Deus, ela nos exorta a nós buscarmos aquilo que é certo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é de boa fama, aquilo que tem alguma virtude. E ainda o apóstolo Paulo vai mais longe, né? Se há algum louvor, nisso pensai. Muitas vezes estamos pensando mais nos nossos estudos, ou nas nossas próprias opiniões, e não estamos pensando nas coisas de Deus. Nós temos que santificar a nossa alma, o nosso pensamento, irmãos, o nosso ser. Mas parece que fazer essas coisas é mais cansativo, parece que é mais monótono, parece que é pior, você entendeu? Mas sabe por que acontece isso, irmão? Porque nós somos pecadores. Se nós não tivéssemos pecado, nós ficaríamos o dia todo louvando e glorificando a Deus e buscando fazer a vontade deles, pensando só nas coisas certas e corretas. Mas nós somos falhos, irmãos. Mas a Bíblia nos exorta, então nós temos que atender, né? Como disse bem o pastor Valdir ontem aqui, né? Atendei, ouvi e atendei ao Senhor Jesus.
Devemos realmente buscar santificar a nossa alma. Mas também temos o nosso espírito, né? E o espírito é aquilo que se relaciona com Deus, né? A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o meu espírito de que eu sou filho de Deus. Por isso, irmãos, que quando alguém pergunta para nós, mas você tem certeza que você vai para o céu? Você fala, eu tenho. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus testifica com o meu espírito de que eu sou filho de Deus, de que eu sou salvo, de que um dia eu vou estar com o Senhor, tá? Esse espírito, né? Qual era a situação dele antes de aceitarmos a Cristo? A Bíblia diz, nós estávamos mortos. Esse espírito estava morto antes. Vamos comigo lá em Efésios, né? Está em Filipenses, volta um pouquinho só. Efésios capítulo 2, a partir do verso 1. Efésios capítulo 2, versículo 1. Qual era a nossa situação antes de crermos em Jesus? O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, ó. Efésios 2, 1. E vos vi